Olá, galera. Começamos a primeira aula da disciplina de estruturas de concreto. A gente vai fazer um desenho contínuo aqui das disciplinas, como elas são trabalhadas na universidade. Então, a gente não vai fazer uma distinção aqui de concreto 1, 2 ou 3. E aos poucos a gente vai lançando conteúdos sobre este assunto. Concreto armado, com certeza, é uma das disciplinas mais complicadas e mais complexas que nós vamos ter na graduação. E essa primeira aula, esse primeiro contato, a gente vai trazer alguns conceitos iniciais, mas bem iniciais mesmo. Esse primeiro contato ele não tem a pretensão de ser um tratado sobre o concreto, um tratado sobre as propriedades do material. A gente sabe que tem muita coisa sobre o material concreto, sobre a formulação de estruturas de concreto, e a gente vai abordar aqui nessa série, nessa playlist, alguns processos de dimensionamento e estudo do material concreto para a formatação de estruturas, tá? Então, tudo que foi apresentado aqui, ela merece e precisa ser aprofundado, você precisa estudar mais coisas e estudar as normas e os livros. Então vamos ver aqui qual a razão de existir do concreto armado em si, porque é que a gente trabalha com concreto. Imagine um elemento aqui recebendo uma carga transversal ao seu eixo, uma viga. Essa carga vai gerar um momento fletor, um esforço cortante em algumas situações, e o concreto ele tem uma resistência muito boa à compressão. O concreto comprimido ele tem uma resistência muito boa, em contrapartida a sua resistência à tração ela é muito pequena. Geralmente a gente trabalha com a resistência do concreto da ordem de 7 a 10% da resistência à compressão. Ou seja, numa situação em que a peça está sendo fletida, submetida a uma flexão, uma região do material vai estar sendo submetida à compressão. Nesse caso, se o momento é positivo, a parte de cima vai estar sendo comprimida, enquanto a parte de baixo vai estar sendo tracionada. Essa região que está sendo comprimida ia resistir muito bem, enquanto a região tracionada não resiste muito bem, e aí a gente precisa achar uma solução. Qual a solução mais trabalhada ao longo dos tempos? É adicionar uma barra de aço. O aço, por sua vez, é um material que tem uma resistência muito boa também à tração, porém ele é mais caro. Mas a gente adiciona só uma seção de aço que seja suficiente para resistir a esse esforço de tração e deixa que o concreto trabalhe a compressão. Então a gente geralmente faz com que aqui nessa união o concreto seja comprimido, enquanto a gente deixa que o aço receba o esforço de tração. Esse é o objetivo do concreto armado em si. Algumas propriedades bem básicas. Vamos imaginar aqui um diagrama de tensões e deformações. Quando a gente estuda lá a lei de Hooke, as deformações em si, a gente tem um diagramazinho tensão-deformação que assume essa forma lá para a lei de Hooke. Lei de Hooke linear, elástico linear. Para um material elástico linear, a gente tem essas proporções aqui, onde esse ângulo aqui representaria, né, a tangente do ângulo θ, representaria o módulo de elasticidade do material em si. O concreto, por sua vez, ele não apresenta esse comportamento linear bonitinho aqui como essa reta. O comportamento do concreto é não linear. Nesse comportamento não linear do concreto, a gente pode separar algumas fases específicas e essa figurinha na norma apresenta alguns itens. Nós temos aqui uma resistência limite, FCC, e nós temos aqui umas proporções. Essa região inicial ela pode ser aproximada de uma reta que tem o chamado módulo de elasticidade inicial. Enquanto numa região mais à frente, essa inclinação ela é aproximada por esse chamado módulo de elasticidade secante. Então nós temos esses valores aqui importantes para trabalhar no concreto, que é o módulo de elasticidade inicial, enquanto propriedade mecânica, e o módulo de elasticidade secante. Cada um vai ter a sua aplicação específica. A norma brasileira, a NBR 6118 de 2014, ela apresenta
algumas formatações para a gente determinar o módulo de elasticidade inicial. Esse módulo de elasticidade, ele depende de muitas coisas, inclusive dos materiais, da resistência inicial, do concreto, etc. Então, é uma propriedade aqui importante a se abordar. A norma que nós trabalhamos é essa aqui, NBR 6118, ela foi a última revisão dela é de 2014. Beleza? Outra propriedade interessante aqui é a gente analisar a tensão máxima aqui do concreto, que a gente vai se permitir trabalhar nessa região aqui de deformação do concreto. Essa tensão, que vai ser a tensão que a gente vai usar no dimensionamento, ela depende da resistência máxima, da resistência característica do concreto, que nós trabalhamos como FCK, resistência característica do concreto, e o FCD é o FCK reduzido dentro dos parâmetros que a gente trabalha dos estados limites. Beleza? Então, essa resistência de trabalho aqui que nós vamos ter, o sigma C, ela depende do FCK, que por sua vez vai gerar um FCD e das deformações limites nesse diagrama de tensão, deformação que nós temos aqui. Nós temos um tratamento na norma diferente para os concretos de resistência normal e para os concretos de alta resistência aqui, acima de 50 MPa. Outro critério interessante é o que a gente chama de classe de agressividade ambiental. A classe de agressividade ambiental vai ser importante no dimensionamento das estruturas quando nós estivermos falando das áreas úteis, das seções úteis, das distâncias úteis para dimensionamento na seção transversal, e ele vai influenciar no chamado cobrimento. O cobrimento é basicamente a distância mínima que você precisa manter do ambiente externo, da seção da superfície da seção do elemento de concreto para a primeira barra de aço existente. Quanto mais agressivo for o ambiente em termos de ação externa, maior esse cobrimento necessário. Então, nós temos as classes de agressividade ambiental 1, 2, 3 e 4. A 4 é a classe de agressividade ambiental mais agressiva, assim digamos, e precisa de cobrimentos maiores, enquanto a classe de agressividade ambiental 1 é a menos agressiva e, por sua vez, tem a necessidade de cobrimentos menores. Passando rapidamente na diferença básica entre o método das tensões admissíveis, que foi utilizada lá nas primeiras normas, era o que se trabalhava no dimensionamento dos materiais, e o que a gente trabalha hoje em estados limites. Sem entrar no mérito dos estados limites em si, de todo o processamento para chegar aos coeficientes, o que nós temos basicamente é que no processo de tensões admissíveis, nós vamos apenas pegar o valor de uma tensão, a tensão solicitante, sigma SD, e ela vai ser comparada a uma tensão última, uma tensão máxima, uma tensão de ruptura minorada por um coeficiente de segurança. Alguns livros trabalham por eta, outros por gama, alguns livros trazem CS de coeficiente de segurança. Mas era basicamente comparar a tensão com a tensão máxima dividida por um coeficiente de segurança. Nos estados limites, a gente precisa ter uma resistência, uma tensão resistente, comparar com a tensão solicitante. Logicamente, a solicitante precisa ser menor do que a resistente, mas quando a gente trabalha com isso, os esforços que vão gerar a solicitante, eles são majorados pelo fator γF, majorados, enquanto as resistências características aqui, elas são minoradas por outro, minoradas por fatores também atribuídos aqui na norma. A norma apresenta essas tabelas aqui, então para minorar a resistência nós temos fatores específicos para as combinações normais, excepcionais ou especiais, tanto para o concreto quanto para o aço, são valores de minoração de resistência, os γMs, e em contrapartida nós temos também os fatores de majoração de esforços, que a norma também apresenta tabelas para as combinações normais, excepcionais ou especiais. Nessas combinações,
para trabalhar com os estados limites, a gente está sempre trabalhando com combinações. Essas combinações elas vão ter atributos diferentes, formas de majoração e ponderação das ações atuantes para cada situação analisada, e a gente vai trabalhar com o conceito de envoltórias aí. Isso aqui é um print da norma, algumas combinações de serviço, algumas combinações que as normas trazem, elas são divididas em combinações últimas ou de serviço. Então, das combinações últimas, a norma apresenta as combinações normais, as combinações últimas de construção e as combinações últimas excepcionais. Nessas combinações aqui, a gente vai ter sempre um fator majorador diferente para cada tipo de carga. Então, peso próprio, ações permanentes, ações variáveis, elas serão majoradas, cada um com seu peso específico. E na norma nós trazemos as situações em que vão acontecer, sejam normais, sejam especiais, sejam excepcionais. Nessa classificação aqui, as combinações e as cargas, elas podem ser comparadas, elas podem ser classificadas como cargas quase permanentes, que acontecem com uma frequência maior, cargas frequentes e cargas raras, que acontecem com a combinação bem menor. Se nós temos essa combinação de cargas, essa classificação de cargas, nós temos as combinações também equivalentes. Nós temos combinações de cargas quase permanentes, combinações de cargas frequentes e combinações de cargas raras em ordem decrescente aí de probabilidade de ocorrência na estrutura. Então, nesse primeiro contato, foi basicamente isso, para a gente trabalhar um pouquinho da diferença de estados limites últimos de serviços, falar sobre combinações de cargas e apresentar algumas propriedades básicas do concreto que serão utilizadas nos nossos papos. Valeu, até a próxima!